O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Esse Vasco vai dar trabalho. E o principal torcedor, dará gosto de assistir o Vasco jogar. E como lá atrás disse o Abel Braga, nós não vamos mais sofrer. Acabou o sofrimento. E aos adversários, cuidem-se, que o Vasco está voltando. Porque falaram que eu não ia sofrer. Falaram que eu não ia chorar. Falaram que eu ia andar de vitória em vitória e de glória em glória. Mas deixa eu te dizer, mentiram, viu? Mentiram! Fala rapaziada, Jordan na área, youtuber mais cervejeiro do Brasil. Sejam bem-vindos aqui para mais um capítulo desse dorama Lágrimas na Colina. 777, fuck yourself. Então vamos lá. O Vasco escapou de tomar aí uma goleada histórica do Palmeiras também. União sinistra que ninguém atura. O Vasco vai com a mão na parede e o Palmeiras só empurra. Então vamos lá. Esse aqui tá bom. Esse aqui tem o Vascaíno do Cerrado. Então, se tem o Vascaíno do Cerrado, quer dizer que o bagulho vai ser doido. Vamos lá. Bom, terminou agora há pouco mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mais um vexame. Podia ter sido muito maior se o Léo Jardim não tivesse no dia inspirado, principalmente no primeiro tempo. Vamos falar aí sobre essa derrota, sobre esse jogo do Vasco contra o Palmeiras jogando em São Paulo. A cerveja. E fazer de conta que eu acreditava que o Vasco podia ganhar do Palmeiras jogando lá em São Paulo. Alguém no YouTube fez de conta? Tá sendo desonesto com você. Aliás, eu acho que nem o mais emocionado dos torcedores do Vasco esperava um resultado positivo hoje com esse time jogando em São Paulo. Agora, já não basta a gente não ter fé, já não basta a gente não ter time, já não basta ter um elenco, já não basta toda sorte de patifaria que fizeram com esse clube nos últimos anos. Ainda vem um técnico que não conhece absolutamente nada do Vasco e de futebol brasileiro, obviamente, que eu falei aqui que era um risco apostar em um técnico estrangeiro que não conheceria aí o contexto do futebol brasileiro, mas teve gente me xingando, o cara vai arrebentar, vai chegar, olha o técnico do Botafogo, olha o técnico do Palmeiras, ouvi muito isso. Ouvi muito isso. Só que o problema não é o técnico, apesar de que hoje também o problema é o técnico, né? O problema é você entender que se você não traz um técnico que conheça os adversários, que conheça a limitação do time do Vasco, para poder fazer a gente jogar o arroz e feijão para escapar da queda para a segunda divisão, a gente vai se ferrar mais uma vez. É mais uma história daquela do Sapinto. Mas esse técnico é diferente. Nossa, Sapinto! Ganhou a terceira colocação, o terceiro melhor técnico. Acho que o Zé Ricardo salvou o Vasco ali, o Barbieri. Campeonato português é uma coisa, campeonato brasileiro é outra. Então, assim, se você vier aqui e me disser que está esperando uma vitória do Vasco em cima do Palmeiras, eu vou dizer que você é um cara muito otimista. Muito otimista. Agora, o que eu não esperava era esse técnico colocar 3 zagueiros, 3 atacantes, que foi para mim uma das escalações mais bizarras que eu vi do Vasco. 3 atacantes, 3 zagueiros e 2 jogadores no meio de campo. Contra o Palmeiras? Sendo que um desses jogadores é o tal do Galdames. E o Zé Gabriel. E o Pumita na lateral. E o Rossi no ataque. Meu Deus, é um show de horrores. Eu fico pensando, será que o Felipe Coutinho, o que tá passando na cabeça do Felipe Coutinho assistindo isso aí? Pensando 1000 vezes, meu Deus, e agora? Se eu disser que não, um monte de vascaíno vai ficar puto, decepcionado comigo. Mas se eu disser que sim, eu posso entrar numa furada, entrar numa barca aí que não tem solução. Porque o que esse técnico fez hoje, a apresentação do time do Vasco, mas só tomou de 2. E é o Palmeiras, só tomou de 2 jogando lá. Meu amigo, se o Palmeiras acerta o pé, igual o Flamengo acertou no último jogo, hoje tinha sido mais uma goleada. Tinha sido aí de 5 para lá. Só de defesa do Léo Jardim no primeiro tempo tinha sido mais de 5 gols no primeiro tempo.
Palmeiras chegou a finalizar quase 20 vezes no primeiro tempo. Parece pelada. Sabe aquelas peladas de final de ano? Parece jogo amistoso. Casado. E é lógico que no meio dessa metralhada de possibilidades, uma hora o zagueiro vai falhar, o goleiro vai tomar um gol. A bola chega lá toda hora. Hoje a gente teve a sorte do Léo Jardim livrar o Vasco de outra goleada. O saco de pancada do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje é o saco de pancada do Campeonato Brasileiro. E você vê o comentarista, o narrador falando, olha, o Palmeiras até aqui não tinha jogado absolutamente nada. Hoje o Veiga jogou, hoje o Rony voltou a fazer gol, hoje o Gandula jogou bola, hoje a puta que o pariu foi bem. É igual o Flamengo. Vinha sendo questionado, não estava jogando nada, os jogos ganham de 6-0 e mete 6 no Vasco. Todo mundo joga bem contra o Vasco, mas é porque o Vasco dá liberdade, porque o Vasco dá espaço, porque... Todo mundo joga bem contra o Vasco. Meio de campo é o coração de um time de futebol, porque o time também é limitado. Mas o Vasco é disparado a pior desgraça desse Campeonato Brasileiro. E se o Pedrinho não fizer alguma coisa, e se deixar esse técnico maluco para o próximo jogo, com essas escalações bizarras, a gente vai ver derrota atrás de derrota. Derrota atrás de derrota. Tiraram o cara do hospício para treinar o Vasco. Meu amigo, é o seguinte, cara. É o seguinte, momento difícil pro Vasco. E já no início de trabalho, já vou começar já falando o que tem que ser falado, irmão. No início de trabalho do treinador Álvaro Pacheco, bonezinho do... a gente já tá vendo que ele é turista. Ele veio passear no Brasil, ele veio passear no Vasco, no Rio de Janeiro, maluco. O cara não conhece, além de não conhecer nada do elenco do Vasco, de não ter estudado nada sobre o elenco do Vasco, sobre os jogadores do Vasco, cara, sobre tática e tal, é fraco, hein? É fraco. O treinador que o Vasco contratou é fraco. É fraco. Esses 2 primeiros jogos dele, eu só lembro do Ricardo Sapinto, irmão. Português que esteve no Vasco lá em 2020. Uma campanha também desastrosa. Um português que não entendia nada de futebol, nada sobre esquema tático. Tá? Hoje, de novo, a gente quando saiu a escalação do Vasco, irmão, Russo, tadinho, a gente já desanima, né, maluco? A gente já fica triste, cara. Só de ver a escalação, a gente fica triste. O cara insistiu com 3 zagueiros, tá? Ele insistiu na escalação com 3 zagueiros. Rojas, Medel e Léo. Teve essa insistência, tá? Colocou 3 atacantes, Rossi, David, finalmente, né? Colocou o David, que nem relacionado tinha sido para a partida contra o Flamengo. Colocou 3 zagueiros, 3 atacantes. Rossi, David e Verratti. O meio de campo, que é o que a gente está falando a semana inteira, precisa preencher o meio de campo. O Vasco precisa colocar mais volantes nesse meio de campo. O meio de campo não marca ninguém. O meio de campo é inexistente. Continuou inexistente. Sabe por quê? Ele defendeu com uma linha de 5, tá? Defendeu com 5 jogadores. Não foi nem 3-5-2. Puma Rodrigues, 3 zagueiros, Rojas, Medel, Léo e o Piton na esquerda. Defendeu com 5, tá? E atacou com 3. Rossi, David e Verratti. Era só balão, irmão. O Vasco se defendia com 5 e dava balão. Se defendia com 5 e dava balão. Irmão, começo do jogo tinha 8 minutos. Palmeiras já tinha chutado umas 10 bolas no gol do Vasco. Bizarro, maluco. Bizarro. E hoje, importante falar, foi só 2-0, tá? Era para ter sido muito mais se não fosse o goleiro Léo Jardim. Que, vou te falar, Palmeiras ganhou, né? 2-0. O melhor jogador da partida foi o Léo Jardim. Fez 5 grandes defesas. Não é, defendeu. 5 grandes defesas. Galera, mais uma derrota, mais uma pancada. Diego, e as olheiras só aumentando. Baratinho. Se antes da bola rolar, tu me pergunta, Dieguinho, 2-0 Palmeiras, assina aqui pra não ser humilhado de novo, tá de bom tamanho.
E aí, vamos ver que bicho que dá com o Cruzeiro em São Januário, ó. Nossa, o próximo jogo é o Assinado Cruzeiro. embaixo, porque a expectativa era tomar outra goleada. Matheus Pereira vai deitar e rolar. Não tomou outra porrada bem dada, pique o 6-1 do Flamengo. Nossa. Porque o Léo Jardim, de novo, uma noite inspiradíssima. O Palmeiras teve um gol anulado no início da jogada, né, por uma falta no Zé Gabriel. O Léo Jardim fez o quê? 4, 5 milagres. Fora as jogadas de perigo, uma falta do Zé Rafael, que quase foi na gaveta, 2 jogadas individuais do Estevão, que ele finalizou e a bola passou próximo ao gol. Então, tranquilamente cabia hoje 4, 5, 6 de novo, tá? Nossa. Que já era para ter acontecido na Arena da Baixada. Aquele 1-0 é mentiroso. Só bola na trave, o Atlético Paranaense colocou 4. Só bola na trave. O Atlético Paranaense tomou 4. Criciúma, e aí você vai somando. Era para tomar Furacão do Palmeiras. 6-1 do Flamengo. 1-0 mentiroso do jogo do Atlético Paranaense. O 2-0 mentiroso de hoje no Allianz Parque. O Vasco defensivamente. Vou reiterar o que eu já venho falando aqui há um tempo. É o mantra da temporada do Vasco 2024. É um convite ao prazer. O Alexandre Matos, que vai pisar em São Januário. A defesa do Vasco é um convite ao prazer. Vai pisar em São Januário domingo. Ele, mais os americanos, ele que montou esse time aí, são responsáveis diretos por esta merda completa que é a montagem do elenco do Vasco para a temporada 2024. E que o Alexandre Matos seja devidamente xingado e cobrado no jogo domingo. Não tô pedindo, pelo amor de Deus, aqui. Para ele bater nele. Xingar, mas que ele tem que ser xingado 90 minutos e cobrado pela porcaria de trabalho que ele fez no Vasco. Ele tem. Quiser xingar os americanos, xinga junto. Os americanos. Porque ele simplesmente, falo ele porque ele era a cabeça principal, ele devastou o que o Vasco tinha de time no ano passado. O Vasco tinha uma espinha dorsal. Ele vende os 2 moleques, os beirada, o Marlon e o Peck. Gabriel e o Peck. Marlon Gomes é beirada, no sentido de que ele é volante, mas vinha jogando muitas das vezes mais aberto. Aí além de um péssimo trabalho, às vezes tem hora, cara, que assim, sei lá, mano, o universo odeia o Vasco. Ô, porra! Além disso, a gente tem Jair e Paulinho, nossos melhores volantes. Aí é muito azar mesmo. Não é lesão de coxa, fica 1 mês, 2 fora da temporada. É fora da temporada. Cara, dá pena de ver o Esforça jogando, cara. Dá pena. Fraco, eu já né? peguei um ranço por esse moleque que eu não consigo voltar mais atrás, cara. Toda bola que esse moleque vai dividir, ele perde. E qualquer jogador vai no mano a mano pra dentro dele e passa, cara. Caralho. A facilidade que os adversários têm pra driblar esse moleque, porra, é um absurdo, cara. Ele não parece nem que é argentino. Ô, porra! Um moleque de tão sem sangue, sem vontade e sem força que esse moleque é. O lance do segundo gol é patético. Nossa, geral tá falando disso. Fala, família, Leonardo aqui. E olha, Olha. eu confesso que eu tô cansando. Hoje foi um dia que eu pensei aqui umas 10 vezes antes de gravar esse vídeo. Eu tenho um canal, vai fazer 5 anos, se já não tiver. Torço pro Vasco há 43 anos, mas de 20 anos para cá, o torcedor vascaíno parece que está cuidando de um paciente terminal. Já viu? Aquela Parece pessoa da não, sua está. família que você sabe Está. que, dependente do medicamento que você der, infelizmente você vai perder ela. Porque, sinceramente, eu não sei mais o que falta acontecer nesse clube. Eu estive falando isso numa live, eu não sei por qual motivo, mas o YouTube acabou privando essa live. Caralho. Nem quase xinguei, sabe? O YouTube tá Mas meio... quem viu a live viu também, quem não viu, desculpa. Mas tudo Não, que não é eu isso falei não. na Eu live, xingo muito nas eu quero minhas falar em lives e tempo não reduzido cai. aqui. Vou Foi trazer outra alguns coisa. lances que eu prometi, porque o Vasco vem cometendo os mesmos erros, sabe? Desde o início dessa temporada, mudou os técnicos, mas não mudou os erros do meio campo. E nós vamos trazer, porque não é possível ver, você ver,
E o treinador não vê. Mas quem está comandando o Vasco não conseguia entender que o nosso Bizarro, problema hein? hoje é o meio-campo do Vasco. Eu falei isso no nosso pré-jogo. Então, mesmo cansado aqui, exausto, sabe? Porque Caralho, é aquilo que eu tô te vascaínos falando, a tão gente tudo está assim, lutando mano. há um tempão e não vê mudança, sabe? Torcedor, chega uma hora que ele fica cansado, vai ter que recarregar as baterias. Às vezes eu penso, sabe, em ficar 1, 2, 3 dias sem nem botar a cara aqui nesse canal, principalmente quando a gente vê o Vasco caminhando para a mesma merda que foi o ano passado. Olha, mas não veio com a mesma escalação, mas os mesmos atores, as mesmas figurinhas entraram em campo e eu vou te mostrar isso aqui. Além desses erros bizarros do meio campo do Vasco, sabe? Que fica todo mundo dentro da área. E isso, cara, você viu contra o Flamengo o que foi que aconteceu. E ontem nós nos livramos de tomar uma goleada porque o Léo Jardim pegou muito no primeiro tempo. E depois que o Álvaro Pacheco, eu vou trazer aqui um vídeo que ele corrige o meio-campo quando sai o Rojas. E ele aponta onde ele queria que o time, o meio-campo tivesse. Ele reúne ali os três, o Zé Gabriel, o Esforça, que foi muito mal ontem, e o Galdames, que é outro cara, eu não sei o que justifica o Galdames jogar essas duas partidas, 90 minutos cada partida. E tá aí, rapaziada, mais uma derrota, mais um jogo que desanima, né, o torcedor vascaíno. Cara, não sei como os vascaínos vou falar pra vocês, tá? 2-0 foi pouco. Cara. 2-0 foi sorte do Vasco, levar só 2 hoje do Palmeiras, porque era pra ter sido mais uma goleada histórica, era pra ter sido mais uma goleada que marcaria, né, essa fase vergonhosa que o Vasco vive. E como eu coloquei no título aqui da nossa live pós-jogo, cara, esse é o time mais frouxo que eu já vi vestir a camisa do Vasco, porque eu já vi muito time do Vasco ruim, muito time ruim, pelo de Série B, time que já foi rebaixado, mas pelo menos os jogadores que jogavam naquela época tinham vontade, né? Pelo menos tinham ali determinação, tentavam ali brigar, competir, tentavam ali pelo menos honrar a camisa. O que a gente vê em campo hoje, cara, é uma frouxidão, é uma covardia, é uma falta de dedicação, cara, desses jogadores que vestem a camisa do Vasco, que é desanimador, cara, dá agonia você assistir o jogo pela televisão e você vê jogadores como Zé Gabriel, Galdames, Léo Pelé, cara, é uma negação, cara, que jogador horroroso, hoje já foi que capitão, jogador vergonhoso, que jogador frouxo, ainda é capitão desse time, cara. Esse time do Vasco, ele é a tradução do que é o Léo Pelé, é um time medroso, frouxo, que não marca ninguém, marca fofo o tempo inteiro, não chega junto uma jogada. Cara, é impressionante. Pra você do outro lado aí, que tá falando que a porra do treinador desse Álvaro Pacheco não tem culpa, olha a escalação que ele colocou em campo hoje. Ele entrou com uma escalação com 5 jogadores na parte defensiva, 2 jogadores no meio de campo. O meio de campo do Vasco começou hoje, o jogo contra o Palmeiras era formado por Zé Gabriel e Galdames. Isso não é possível. Isso é vergonhoso. Como é que você pode entrar para encarar o Palmeiras com 2 jogadores no meio de campo e esses 2 jogadores são Zé Gabriel e Galdames? Porra, aí já explica tudo, irmão. Você tem Rossi. Rossi hoje não seria titular em nenhum time. Não tô falando de Série A, não. Eu tô falando de Série B. Eu tô falando de Série B do Campeonato Brasileiro. O Rossi não tem a menor condição de jogar futebol em alto nível. O Galdames não joga nem no time de pelada do aterro do Flamengo. É brincadeira, cara. É brincadeira. O que a gente tá vendo, o que está acontecendo com o Vasco é uma vergonha. O Pedrinho, ele tem muito trabalho pela frente. Mas muito trabalho. E não é pra começar o trabalho. E você que tá reclamando que Souza não pode voltar, que Alex Teixeira que não pode voltar. Irmão, os 2 hoje seriam titulares absolutos nesse bando que a gente vê dentro de campo. É vergonhoso você entrar em campo hoje no esquema de 5-2-3. O Vasco entrou em campo hoje com 5 jogadores na zaga, 2 jogadores no meio de campo, 3 atacantes. Porra. É brincadeira, irmão. É brincadeira. O que esse português está fazendo aí quem contratou esse cara, eu avisei aqui. Não, traz que é o melhor treinador de Portugal. Não, traz que fez um trabalho maravilhoso em Portugal. Não sabe nada de futebol brasileiro. Não entende o que é o futebol brasileiro. Não entende o elenco. Não sabe o elenco que ele tem em mão. Não tem a menor ideia, muda a todo momento. 2 jogos, ele botou 2 escalações completamente diferentes. No último jogo, o David não foi nem relacionado para estar no banco de reserva, hoje é titular.
Tá entendendo? Cara, tá perdido, tá completamente perdido. Eu avisei aqui, tinha um mês para trazer um treinador aí para poder trabalhar, um cara que conhecesse o Vasco, conhecesse o elenco, conhecesse o futebol brasileiro e quiseram inventar um novo Sapinto. Sapinto, meu Deus do céu. Os vascaínos ainda estão engasgados com o Pinto, com o Sapinto. Podia ter contratado o Rolão Preto, ou ter trazido de volta o Barbieri, Zé Ricardo. Ele serve para livrar o Vasco ali da zona. A base impressionante. O Vasco realmente é o time do cabaré. E por incrível que pareça, o Vasco está na frente de Corinthians e Fluminense. O Vasco tem 2 vitórias. Corinthians e Fluminense só tem uma. Bizarro. O Corinthians só tem uma vitória em cima do Fluminense e o Fluminense em cima do Vasco. O Vasco ganhou do Vitória. Caralho, qual foi o outro agora? E do Grêmio. O Vasco ganhou do Grêmio. E olha que foi antes de começar a tragédia toda. Ai, meu Deus do céu. Eita. Então é isso! Você chegou até aqui. Muito obrigado por curtir mais um vídeo aqui do canal Carlos Jordan. Esse dorama que tá esperando. Tem 2 doramas nessa temporada que estão assim. São aqueles que. É um dorama de terror para o seu torcedor e um dorama de comédia para os rivais. O Corinthians, crise eterna em Itaquera, e o Vasco, choro eterno na colina. Esses doramas estão muito bons de acompanhar. Então, valeu, tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Finaliza.